Olá, eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então, o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem, desde o início da sua jornada, um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de duas empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. Uma abençoada semana para todo mundo aí que vai estar acompanhando a gente agora e para você que vai estar maratonando aí durante a semana esse episódio também, tá? Aproveitar e convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar com todo mundo, tá? Para que todo mundo saiba que estamos aqui com mais um episódio no Ar. Antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, agradecer a nossa audiência e pedir para você, mais uma vez,
vez aí estar junto com a gente por aqui. Agradecer a Robá Marketing Digital. Cara, a Robá é muito mais do que uma agência, tá? Ela faz uma transformação nas suas redes sociais, na sua marca, principalmente nos produtos que você tem para poder vender. Se você está precisando de uma equipe qualificada que vai fazer a captação de áudio, de vídeo, que vai fazer também o impulsionamento e principalmente o gerenciamento das suas redes sociais, procure a Robá Marketing Digital, tá? QR Code na tela, entra em contato, já troca uma ideia com o pessoal que você vai gostar e muito, e resultado comprovado. Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Fernandão tá junto com a gente há muito tempo aqui, a loja tá lindona, loja.fernandãobebidas.com.br, esse também é o site, e tem o QR Code aqui para você entrar e já trocar uma ideia com ele, tá bom? Lembrando que entrega em toda Rio Preto, tem entrega também aqui na região e tem sempre o Instagram atualizado, é o @Fernandão Bebidas. Falar da Montana Automóveis, tá na hora de você comprar, trocar e financiar o seu veículo. Cara, chegamos na metade do ano, essa é a oportunidade de você fazer um ótimo negócio. Você pode vender o seu veículo, comprar um veículo, fazer aquilo que você quiser. E na Montana você tem com certeza as melhores marcas e a qualidade absoluta com a credibilidade para não te dar dor de cabeça depois. montanaautomóveis.com.br, você vai encontrar também aqui o QR Code. Tá a fim de vender no Mercado Livre e não sabe como? Tá na hora de você fazer a mentoria com o Lucas Zago do Mercado Mestre. Com ele você vai aprender como deixar o seu produto, a sua marca exposta no Mercado Livre, também pela Shopee, redes sociais e tudo mais. Faça a mentoria. O ano passado foram mais de 60 milhões, tá, de faturamento, e com certeza você pode entrar nessa aí. Tá a fim? Então clica aqui no QR Code e você já vai ser direcionado. Falar do Colégio Invictus, nosso grande parceiro também. Mês de julho, mês de rematrícula, mês de você matricular o seu filho no Colégio Invictus. Lá você encontra qualidade absoluta no ensino, qualidade com educação de primeiro mundo. Tem também aí o Shark Tank, você vai encontrar muitas novidades, principalmente na parte de finanças, né? Já pensou o seu filho ter uma aula para saber como investir o seu dinheiro, poder saber como aprender inglês, fazer um intercâmbio? Cara, no Colégio Invictus você tem isso. Faça a rematrícula clicando aqui no QR Code, você já vai ser direcionado. E para a gente fechar essa parte dos nossos patrocinadores, daqui a pouquinho tem mais, falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas. A T-Flow tá junto com a gente desde o comecinho aqui do podcast, tem uma loja completa aqui em São José do Rio Preto, mais lojas espalhadas por todo o Brasil, mais de 80 lojas. Você pode comprar pelo site, é só você ir direto no Use T-Flow e lá você tem o cupom NOAR10 que te dá 10% de desconto em toda a loja. Então não esqueça, venha com a gente também com a T-Flow, loja no Iguatemi, em São José do Rio Preto. Bom, é o seguinte, a nossa convidada, ela é nada mais nada menos do que empresária, ela é empreendedora, ela é uma artista há mais de 20 anos. Ela é a pioneira da arte reborn no Brasil, uma das pioneiras aqui no nosso país. E ela também é a fundadora aí da Miracle Reborn. A gente vai conhecer um pouquinho da história, a trajetória da Monique Urbanjo. Seja bem-vinda aqui ao No Ar. Prazer, Hamilton. Agradeço o convite, estou super feliz de não só estar aqui nessa cidade maravilhosa, como também pelo convite poder contar um pouquinho do meu trabalho. Muito bem. A Monique, que agora, né, posso dizer que ela é riopretense, né? Exatamente. Já está há um tempinho por aqui, esposa do nosso querido Alex, o Alex que é lá da barbearia St. James, tá? A gente estava falando em off aqui, eu conheci o Alex na primeira semana que ele veio para cá, né? Sim. Para poder fazer teste. Aí o Fabrício falou assim, esse rapaz aí, ele veio de São Paulo para cá, e eu acho que ele vai ficar por aqui. Falou, seja bem-vindo e tal. Não lembro, não sei se ele vai lembrar, né? Mas aproveitar e mandar um abraço para ele aqui. E pro Otávio também, toda a galera, o Fabrício, todo o pessoal, a Bia, toda a galera lá da St. James, sempre junto com a gente, nossos grandes parceiros aqui de longa data. Ô, Monique, é o seguinte, a gente vai falar sobre muita coisa aqui. O pessoal tinha mandado, inclusive, mandaram algumas perguntas aqui. Eu queria que você falasse pra gente onde você nasceu, de onde você veio, contasse um pouquinho desse comecinho da sua vida. Bom, nasci em Manaus, Amazonas, minha família toda é de São Paulo, e passei lá até uns 6, 7 anos de idade, por conta de trabalho, tudo. Voltei para São Paulo e desde pequena, assim, sempre fui encantada por tudo que era ligado à arte. Então, e ao mesmo tempo eu tinha uma veia empreendedora muito grande. Então eu gostava muito de pintar, e eu lembro que uma das coisas que eu fazia quando eu era criança, eu desenhava máscaras, sei lá, era época de carnaval, Sim. Desenhava máscara, e não só fazia arte, como eu vendia essas máscaras para minhas amigas. Já ganhava uns Então, trocados. eu já queria ter ali a veia empreendedora. E ao longo de toda a minha juventude,
eu me encantava muito. Então, eu fiz pintura de tela. Eu fui já ali, quando começou aquela coisa de digital, manipulação de imagens, né? Arte digital. Depois, um pouco mais para frente, acabei fazendo faculdade de comunicação, porque era uma coisa ali que estava ligado também ao meio artístico, a tudo aquilo que envolvia, né? E aí, em meio a esse tempo, acabei trabalhando também com o setor de marketing, né? Trabalhei em empresas de marketing. Eu falo que assim, tudo que acho que eu vivenciei parece que foi me preparando para o que eu vivo hoje. Entendi. Então, às vezes, na época, a gente não entende o porquê daquelas coisas, mas lá na frente você vai entender. Então, fui fazer a faculdade. Naquela época, eu já estava trabalhando em uma multinacional em São Paulo, que era de transporte marítimos. E um certo dia, eu estava na internet, já com essa veia artística, eu sempre procurava alguma coisa com relação a isso. E certo dia, eu me deparei com um site, isso em meados de 2004, que tinha algumas bonecas ali muito realistas. A princípio, eu também achei que aquilo era tava no site errado. Eu falei, nossa, bebê aqui nesse site de arte. E aí, eu me toquei que eram bonecas. E aí, eu fiquei encantada com aquilo. Eu falei, nossa, eu vou procurar, porque aqui no Brasil deve ter. Isso eu tinha uns 18 anos. Procurei em tudo quanto é lugar, não tinha nada a respeito. Eu falei, eu quero uma boneca dessa. E assim, detalhe que na época, eu estava no início, acho que no primeiro ano da minha faculdade, eu estava com uma dívida na época, né? E me encantei. E na época eu falei, meu pai era vivo na época, eu falei, pai, me empresta um dinheiro que eu vou tentar fazer uma boneca dessa. Ele falou, o que você vai fazer com isso? Não sei, eu quero uma boneca dessa. E fiz sem pretensão nenhuma. Pelo prazer de criar, né? Queria saber como que era criado aquilo. Levei no trabalho ali para os meus amigos. Cheguei a fazer um sitezinho bem simples. Na época ainda tinha o Orkut. Postei lá no Orkut. E de repente, aquilo começou a tomar uma proporção muito grande, porque o pessoal do trabalho gostou. A rede social da época era só o Orkut, Sim. né? Então, e aí acabei tendo naquela mesma semana, por aqueles dias, um convite para poder ir em um programa de televisão, que na época era na Band. Na mesma semana, eu fui convidada para ir para o programa do Domingo Legal no SBT. Sim. E aí, dali, não parou mais. Uma coisa que era um hobby, acabou se tornando, assim, do dia para a noite, um empreendimento para uma menina de 18 anos. Eu lembro que quando eu fui no ar, era a semana do Dia das Crianças, e tinha todas as megas empresas. BB Kids, ReHap, Estrela, e eu era apenas uma menina de 19 anos. E quando eu entrei com aquela novidade que até então nunca ninguém no Brasil tinha visto, foi assim um boom, porque eu lembro que o Gugu, na época, no ao vivo, ele falou assim, seria possível, você acha que se eu mandasse uma foto de um filho, fazer inspirado? E ali no ar eu parei, né, que era ao vivo, Sim. eu falei, nossa, realmente dá. E aí foi uma ideia ali que ele lançou e que foi alavancando, né? Então, após aquilo, foram inúmeros programas de televisão da tarde, final de semana, Eliana, Ana Hickman, Sabrina Sato, enfim, que me propuseram, né? Proporcionaram a oportunidade de criar meu próprio negócio a partir do zero. E ao longo desses anos foram viagens, prêmios, um público feminino que queria aprender aquilo também. Sim. Então, eu me preparei para poder ensinar essas mulheres e que, graças a Deus, hoje aí também são mulheres super independentes. Então, hoje, a Miracle, ela não se resume só em bonecas, né? A Miracle, ela tem o braço dos cursos, tem o braço que é o site que vende os materiais para essas alunas. Então, tudo aquilo que eu tinha dificuldade naquela época, que realmente não tinha nada, né? Hoje eu falo que graças a Deus aí abriu um setor que muita gente nem imagina, né? Sim. Que é o setor da arte reborn por trás, né? O negócio que é a arte reborn por trás de tudo isso. Eu acho engraçado, a gente estava comentando esses dias, estava falando com uma
amiga minha, né? Durante muito tempo, todos os canais que tinham programas infantis, na hora dos intervalos comerciais, eram só de brinquedos, né? Então, por exemplo, a Estrela, eu lembro que tinha aqueles brinquedos do Comando em Ação. Aí são coisas de homens, né? De meninos e também as meninas. Quando a pessoa não tinha muitas condições de comprar, por exemplo, uma boneca da Xuxa, que era enorme, né? Comprava da Eliana, tinha a Suzy também. Muita gente não tinha condições de comprar a Barbie, comprava a Suzy e alguma coisa nesse sentido. E aí, o mundo foi evoluindo, né? Os programas praticamente acabaram quase todos. Eu acho que só o SBT que ainda tinha um programa. E eu acho que teve uma lei também na época, eu não lembro como é que funciona, porque às vezes a pessoa era muito pobre e tal, ela ficava assistindo, ficava com vontade de ter e não conseguia, né? E hoje a gente vê um mundo que a tecnologia, ela nos surpreende a cada dia que passa. Verdade. Então existem os brinquedos, você vai em loja de brinquedos, você vai assistir um filme, por exemplo, hoje, amanhã aquele desenho já é um brinquedo. Às vezes a pessoa vai assistir já com um brinquedo, né? E é uma coisa muito rápida. E aí a gente vai meio que assustando com a velocidade disso e também num mundo que a gente vive hoje de inteligência artificial, a gente já vai entrar nesse ponto aí dessas polêmicas, né? Mas é muito real, né? O que você vê hoje, o trabalho que você faz e aquilo que você começou há 20 anos, né? Das primeiras participações e tal, é muito real, realmente. É assustador, E né? evoluiu muito. Às vezes eu vejo as minhas primeiras, eu falo, meu Deus. E a gente achava que isso era real, né? Sim. Então, realmente, assim, a tecnologia vem, a evolução vem, e é compreensível que algumas pessoas se assustem com isso. Não é? O momento que virou a chave foi quando você teve essas participações na TV? Foi o que você acha que aí deu esse boom maior? Na época, assim, eu acredito que teve 2 grandes booms, assim, né? Na época, até então, nunca ninguém tinha visto. Então, era uma coisa, assim, surreal. Uma boneca que parece um bebê de verdade. E naquela época, era voltado muito para um público colecionador. Então, lá fora já era muito conhecido. E sempre foi vendido lá fora como bonecas de coleção. Sim. Então, assim, às vezes você via em leilões no eBay... E tava escrito assim, não é um brinquedo. Sim. E leilões que chegava a custar, assim, tipo, uma boneca chegava a custar quase 100 mil reais, né? Então, quando veio para o Brasil, teve esse público de colecionadoras. Eu tive realmente um período de muitas colecionadoras, mas eu acredito que o segundo boom que deu foi na pandemia. Então, assim, os meus primeiros clientes, um pouco antes da pandemia, me questionavam, olha, minha filha quer uma boneca, mas eu tô achando estranho, porque é uma boneca muito cara, tal. E a gente tinha que doutrinar, ensinar esse cliente por que aquela boneca era cara. Sim. Então, ele falava assim, eu tô abrindo mão de uma festa inteira, porque minha filha quer uma única boneca. E com o passar do tempo, a gente foi sentindo a necessidade de adaptar essas bonecas para essas crianças. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar aqui para mostrar. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha aqui, ela trouxe uma amostra aqui pra gente. É impressionante, é uma coisa absurda, assim, meu Deus do céu. Então, esse aqui é uma boneca padrão colecionador. Sim. Né? Então, esse cabelinho aqui, ele é um cabelo... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Acho que nessa aqui eu acho que é mais fácil, né? Esse cabelo aqui, ele é um cabelo que ele é pelo de ovelha. Então, lá nos Estados Unidos, lá fora, existem criadoras de ovelhas especialmente para fazer esse tipo de cabelo. Então, elas tosam essas ovelhinhas com todo respeito, com toda aquela coisa, né, que é voltado somente para isso. Sim. Então, é higienizado, é esterilizado, tingido manualmente, e esse cabelinho cai nas nossas mãos. Um pacotinho de 10 gramas pode chegar a custar R$500. Olha aí. Né? Então, assim... e aí, quando começou a vir esse público infantil, foi preciso fazer uma adaptação, porque imagina um trabalho caro e delicado na mão de uma criança. A criança sai arrastando a boneca no chão, né? Exato. Então, a gente começou a desenvolver, né, ao longo da arte, um cabelinho que fosse mais resistente, uma pintura, uma selagem para essa boneca, que a criança pudesse brincar. Então, foi evoluindo. E ali foi realmente... em meados da pandemia, que estourou. Por quê? As crianças em casa, os pais em casa, criança diretamente no YouTube, vendo vídeos que eram voltados, assim, para demonstrar a boneca. Então, lá fora, nos canais de YouTube,
o nosso marketing é fazer um vídeo que chame atenção. Então, assim, por muitas vezes eu já fiz alguns vídeos que eu tô para demonstrar o realismo da boneca, você mostra, você segura assim e tal, né? E aí, como esse público foi crescendo, foram também nascendo criadores de conteúdos, fazendo vídeos para as bonecas, né, para as crianças com as bonecas, criando historinhas. Então, foi o segundo boom ali na pandemia, porque o público infantil cresceu muito. Então, até aí já tinha milhares de artistas também que nós adaptamos. E agora, com esse outro boom, que eu acho que foi o maior que teve, por conta do alcance das redes sociais, por conta das polêmicas, né? Porque foram pegando algumas dessas historinhas criadas para crianças, né? Então, assim, olha, a fulaninha aqui tá doentinha, eu vou levar ela pra escola, pro hospital. Por quê? Porque as crianças se encantam com essas histórias. São histórias lúdicas, histórias que assim, até desenvolve a criança. Sim. Mas, como na internet, né, tudo tem os dois lados, pegaram trechos desses vídeos e colocaram aí como pessoas que realmente não batem muito bem na cabeça. Então, assim, tem um público colecionador, tem aquele público que quer eternizar o filho, olha, queria lembrar da minha filha e deixar a boneca ali como lembrança. Então, assim, esse boom último, parece assim que as pessoas descobriram a arte agora. Sim. Mas tá aí há muito mais de 20 anos. Então, 20 anos mais ou menos quando chegou no Brasil. Mas fora, ali meados do final dos anos, do início dos anos 90, 80, a arte reborn já existia aí pelo mundo afora. Bom, e por você ser uma das pioneiras, né, aqui, você acompanhou todo esse processo, né, de evolução. Você lembra qual foi a primeira que você fez? Você tem uma recordação ou uma foto dela? Eu lembro sim, foi... Na verdade, quando eu não tinha dinheiro para comprar a boneca que eu tinha visto na internet, eu comprei o básico. Eu comprei ali um pouco de tinta, comprei o cabelinho e o processo de implante é com agulhas. E essas agulhas, na época, elas quebravam muito. Eu tinha comprado, acho que 5 agulhas só. E eu lembro que eu fiz com uma boneca de loja. Que a boneca não era nem bonita, ficou horrorosa. Mas, para mim, era linda. E depois disso, eu comprei um kit que era já voltado para quem queria aprender, que aí não era uma boneca de loja, ele vem pronto, né? Sim. A cabeça, os braços. E aí eu fui quando eu realmente considero que tenha sido ali o meu primeiro autêntico reborn. O primeiro foi ele meio que um teste. E eu tenho ele até hoje, né? É o meu primeiro trabalho, assim. E foi quando realmente eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu fui capaz de fazer um bebê que parece de verdade. Então, eu tenho até ele até hoje. E claro que eu olho o meu primeiro trabalho e olho hoje. Sim. Falo, nossa, que evolução. Não só do meu trabalho, mas a evolução da arte em si, né? E como é que é você fazer esse bebê? Você não se apega muito, assim? Tem hora que você fala assim, essa aqui eu não vou vender, não. Essa aqui eu vou deixar, essa aqui ficou muito, sei lá, tem um carinho especial, algum processo especial que você fez. Como que é feito isso? Porque eu acredito que esse deve ser um dos maiores problemas de um artista. Sim. Porque seja um quadro que você vai pintar, que você fala, nossa, eu vou ter que vender, né? Alguma Verdade. coisa assim, mas é o seu trabalho, né? Exato. Ou seja, por exemplo, a criação de um bebê desse. Como que funciona isso? Você é muito apegada? Você, na hora que você faz a entrega, você fala, ai meu Deus, será que ela vai cuidar? Será que vai acontecer isso? Você liga perguntando como é que tá? Eu acho que no início, sim, né? A pessoa, quando ela... Eu vejo também pelas minhas alunas, tem um encantamento. E é um encantamento de várias formas, de você estar vendo ali uma coisa que parece muito real, de uma coisa que você mesmo criou e que dedicou tanto carinho, tanta atenção ali, de repente mandar embora. Talvez eu tenha esse apego com o meu primeiro, que é o que eu falo, ele não é o mais bonito, mas é o que eu mais tenho apego sentimental, porque a minha história começou O começo ali. de tudo, né? Agora, ao longo dos anos, sim, teve alguns modelos que eu falava, nossa, esse aqui eu vou ficar um pouco. Especialmente quando não é uma encomenda ou quando não é uma pronta entrega. Entendi. Quando você faz um trabalho ali que você não tem um compromisso com o cliente, você põe toda a tua essência. Quando você tem uma encomenda, é claro, você põe ali toda a dedicação, mas você está seguindo Aquilo que ele uma pediu, orientação. né? Quando eu faço um, assim, totalmente livre,
você realmente vê a tua essência. Eu lembro que teve uma boneca que eu fiz e eu não vendi ela. Até porque eu falava assim, gente, eu preciso ter alguma amostra, porque tudo que eu ponho vende, ou então tudo que é encomenda, eu preciso ter alguma coisa em mãos. E era uma boneca de um kit chamado Mad, que é uma edição limitada, porque as bonecas existem edições livres, né? Sim. Que são esses kits que a gente chama cabeça, braço e perna, que são esculpidos por outras artistas. Então, antes de chegar na nossa mão, já teve um trabalho de escultura e tal. E aí, essa boneca, ela era uma edição limitada. E eu coloquei tanta, assim, acho que tanta energia ali, que toda vez que eu fazia algum conteúdo pra internet, foto, vídeo, todo mundo falava, nossa, mas essa boneca é a sua cara, ela parece com você. E por algumas vezes, algumas bonecas que eu fiz, eu fazia algumas fotos, as pessoas falavam isso também. Nossa, parece você. Mas, assim, a gente realmente acaba encarando como um trabalho. Sim. Então, quando eu recebo uma encomenda, é como se fosse ali, né? Uma barriga de aluguel. Não é meu, eu estou criando aqui a minha arte, mas tem um destino para aquilo. E assim também, o verdadeiro artista, o maior prazer dele é a criação. Exatamente. Então, ao longo dos anos, o meu grande prazer é o processo de criação. Gosto muito de fazer o processo de fotos, de produção. Mas, assim, ela vai ficando ali. Não é que ela não tem importância, tem muita importância. Tanto que eu tenho clientes de 20 anos que às vezes ela manda uma foto e fala, não sei se você vai lembrar, mas essa boneca foi você que fez. Mas eu bato o olho, foram mais de não sei quantas mil bonecas que eu fiz. Eu posso bater o olho, eu sei que é uma criação minha. Mas o amor, o prazer mesmo está ali durante a criação. Olha aí. Então, acho que é uma forma que a gente não se apega, né? Porque você faz uma, você não vê a hora de fazer uma outra, sabe? E como que é? Por exemplo, você entrega, tem uma encomenda, você vai, entrega tudo bonitinho e tal. Por algum motivo, né? Sei lá, estragou um negocinho no bracinho, ou a orelhinha, aconteceu, eu ia falar que a orelha machucou. Aconteceu alguma coisa nesse sentido. Existe esse trabalho de, não é refazer, reparação? Reparos. Sim. Assim como todo trabalho de colecionador, né? Às vezes acontece justamente por conta do tempo, ou por conta de uma criança que às vezes não caiu um braço, ou literalmente raspou o nariz. Eu já tive boneca que veio com o nariz todo raspado, de arrastar no chão. Tem trabalho de reparo, sim. Então, é um trabalho que a gente faz restauração, pintura, cabelo, Sim. E aí a boneca volta impecável. Geralmente eu faço trabalhos assim com bonecas que eu mesma fiz, né? Agora, também quando, sei lá, uma cliente chega e a boneca não é sua, eu acabo indicando também para colegas que fazem todo esse trabalho de restauração. Entendi. Muito bacana o bate-papo, né? Enquanto a nossa querida Monique toma uma água aqui, eu ia pedir para você mais uma vez aqui, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Lembrando que esse programa é inédito, nós não estamos ao vivo agora, né? Então, o chat que a galera, depois a Monique vai entrar lá e vai trocar uma ideia com todo mundo e responder, tá bom? Deixa eu falar aqui do Sanso Estúdio Automotivo, porque nada melhor aquela estética, você deixar o seu carro muito bem cuidado, né? Seja um PPF, seja uma vitrificação, vai fazer um polimento, aquilo que você precisa com qualidade absoluta e garantia, só o Sanso tem. E é uma das empresas mais premiadas do Brasil. Então, para você que não conhece ainda, Sanso Estúdio Automotivo, junto com a gente por aqui no Ar com a Milton Trevisan. Deixa eu falar também da Tricolor Informática. Cara, já tá na hora de você dar um upgrade aí no seu PC, já tá na hora de você comprar aquele notebook bacana, fazer uma manutenção de qualidade para não te dar dor de cabeça. Já pensou você começar a fazer um trabalho, você tá começando a fazer alguma coisa, de repente seu PC trava, você não tem aquela qualidade que você precisava. E cara, lá você encontra. A Tricolor tá completando 20 anos agora, e o mais bacana de tudo isso é que tem um montão de prêmios para você, mas você pode comprar o seu PC gamer, você pode comprar a sua cadeira, tem os acessórios todos, né? E tudo isso com preço justo para você, facilidade no pagamento e aquela qualidade que não vai te decepcionar. Então, Tricolor Informática junto com a gente por aqui, também no Ar com a Milton Trevisan, loja em Rio Preto e loja na cidade de Badibacite. Agora,
Semana começou, já tá na hora de você preparar, muita gente prepara aquelas marmitinhas durante a semana e tal. Carne de qualidade é a Casa de Carnes Roseiral. Fica ali na Major Léo Lerro, 1120, próximo da Igreja São Judas. Lá você tem carnes inspecionadas todos os dias, tá? Mais de 40 anos de tradição, é o famoso açougue do Abel. Tem os assados no final de semana, tem assados, tem aquele almoço especial, tem sempre um prato diferente para você. E tem também as kaftas, as mais premiadas, as mais deliciosas, os sabores incríveis que só a Roseiral tem, tá? Lembrando que tem o kit mistura, são carnes fracionadas que já vem na medida certa para você poder fazer. Tem inclusive o kit light para você que tá com aquela dieta bem bacana, tá? Casa de Carnes Roseiral com a gente por aqui também. Falar agora da loja mais perfumada da cidade, que é a Interessências. Para você que tá a fim de comprar aquela essência, aquele perfume fino, aquele jeito diferente de você presentear, a Interessências tem para você. Tem o Instagram que é o @Interessências e tem o site interessências.com.br. Sabe aquelas velas cheirosas, maravilhosas, aquela matéria-prima especial, tudo que você precisa, a Interessências tem com qualidade absoluta, garantia e é claro que você encontra aqui em Rio Preto também, tá? Pra gente fechar aqui essa parte dos patrocinadores, falar da Ana Campos Consórcio e Consultoria. Ana Campos, que agora ela pode fazer também com que você trabalhe com consórcio. Juntamente com o Consórcio União, você pode fazer o seu consórcio, tá? Você vai lá, pega a sua carta de consórcio e aí até 4 meses você é contemplado com contrato. Nada de golpe, nem dor de cabeça. É o sonho de você que quer ter sua casa, você quer ter o seu imóvel, quer ter o seu carro, você vai encontrar com a Ana Campos. E quer trabalhar também com consórcio? Pô, sensacional. Ana Campos, você pode fazer a sua consultoria, ela é especialista número 1 em consórcio e alavancagem também de patrimônio. Toda semana tem lives aí e você não pode ficar de fora, tá? Pra gente fechar esse bloco, falar da Prime LED. Pra você que tá afim aí de ter a sua marca exposta nos melhores painéis aqui de São José do Rio Preto, a Prime LED tem isso pra você. PrimeLED.painéis, tá? Você vai ter mais de 50 LEDs espalhados aqui em toda São José do Rio Preto e você sabe que se você não é visto, você não é lembrado e aí o seu produto também não é comprado, né? Então não esqueça, PrimeLED.painéis, onde você vai fazer o melhor negócio. Hoje com Monique Urbanjos aqui, essa artista maravilhosa. Ô Monique, a gente tinha deixado uma caixinha de perguntas, o pessoal mandou algumas coisinhas pra gente aqui no Instagram. A Isa tá falando, quando vem pra Pernambuco pra mostrar os seus trabalhos que eu amo tanto? A Isa, eu acredito que é uma menina que me segue no Instagram há muitos anos, é uma querida. Eu espero que muito em breve. Eu já tive, a Art Reborn já me levou para muitos lugares. Sim. E com certeza é um lugar que eu tenho um monte de vontade de conhecer. Assim como eu já fui para Brasília, para Maceió, minha própria cidade mesmo, morro de vontade de voltar para Manaus e conhecer. E, inclusive, uma das coisas que as pessoas me perguntavam muito quando a minha ideia foi vir para São José do Rio Preto, mas você vai ter que se preparar para o calor, né? Eu falei, mas isso daí eu já tô acostumada, porque quem viveu no calor do Amazonas, Nossa Senhora. então eu vou tirar de letra. Então, assim, mas se Deus quiser, logo, logo vou estar por aí conhecer a Isa pessoalmente. A Monique, que é sua xará, né? Só escreve de maneira diferente aqui, mas ela tá aqui. Olá, você está morando agora em Rio Preto, né? O que você trouxe para cá e como tem sido essa nova fase? Eu trouxe muita expectativa de uma vida tranquila, sabe? Apesar do meu trabalho ser autônomo, ser em casa, a vida em São Paulo é muito boa para quem vai para passear. E 20 anos trabalhando com a arte, num trabalho onde eu só ficava a maioria do meu tempo sentada, dedicação total assim naquilo, eu comecei a me questionar sobre por quanto tempo mais eu gostaria de trabalhar daquela forma. Sim. Então, assim, nos últimos anos eu comecei a pensar, eu amo o que eu faço, mas eu não estou amando como eu estou fazendo isso. E aí foi quando realmente começou a surgir a ideia da gente buscar um lugar, porque já que eu trabalho em casa, então eu vou trabalhar numa casa que eu tenha qualidade de vida. Então, porque assim, qualquer coisa que eu ia fazer era trânsito, era estresse, era isso, era aquilo. Então, eu e minha família, nós fizemos uma pesquisa, chegamos na cidade de São José do Rio Preto como uma das melhores cidades para se viver. Viemos no ano passado conhecer a cidade, foi muito rápido e acho que Deus foi ali conduzindo as coisas. Então, exatamente 1 ano depois, nós estávamos morando aqui. E tudo que eu vejo aqui parece criança que está num parque de diversão, sabe? Porque
relativamente tudo é próximo, as pessoas estão sendo muito acolhedoras. Que legal. Eu acredito que a vida na cidade nos faz ser muito automático, viver no automático. Então, você morar num condomínio de prédios onde você tem ali pessoas que moram na tua porta e muitas vezes você nem conhece sobre elas. Então, e aqui as pessoas são receptivas. Eu falo, nenhuma cidade vai ser 100% perfeita. Mas dentro da minha realidade, nossa, eu tô amando tudo. Conhecer as pessoas, conhecer o comércio, conhecer outros empreendedores também. Então, assim, tem sido momentos assim de muita felicidade, muita realização. Aqui em Rio Preto, acho que não tinha ninguém que faz esse trabalho que você faz, ou tem? Por incrível que pareça, tem. Até Tem? legal você ter lembrado isso, porque Ah. com certeza eu tenho algumas alunas que são daqui. Olha aí. Então, eu lembro que uma delas é, inclusive, vizinha minha de condomínio. Olha aí. Então, há alguns anos atrás, quando eu fiz os meus cursos online, a Luciana, ela é daqui de Rio Preto, ela chegou, inclusive, a fazer uma live comigo. Olha só. Pra gente, né, que eu fazia lives com alunas e tal. E aí eu falei, meu Deus, eu não imaginava que tanto tempo depois eu ia estar sendo vizinha da minha aluna. E outras também que são daqui, né? Então, que para mim também foi muito legal saber. Se eu não me engano, acho que tem no shopping aqui. Eu não conheço Sim. a artista, mas certamente ela deve conhecer alguma coisa do meu trabalho, alguma coisa assim. E tem, assim, acredito que deve ter mais umas 2, 3 por aqui. E também das regiões próximas. Eu tenho uma parceira de trabalho, aluna e conhecidas em Marília, Olha aí. né? Eu falo assim, acho que dificilmente você ir num lugar hoje que não tem alguém relacionado que faça ou que conheça a arte, né? Agora é o seguinte, Monique, a pessoa liga para você, ela entra em contato, né, pelas suas redes sociais e tal, e quer fazer uma encomenda, né? A gente não vai falar de preço aqui, valor, porque é muito particular, tem que ver o que a pessoa quer, cada trabalho é assim, dessa maneira. Mas, por exemplo, igual você falou em relação, não sei se foi o Google que tinha dito, né? Eu queria que fosse muito parecido com a minha filha, Sim. manda foto, alguma coisa nesse sentido. Como que é esse processo? Quanto tempo demora, né, para que você possa pegar essa encomenda, fazer o seu trabalho e fazer a entrega para a pessoa? Olha, hoje eu trabalho assim, com bonecas à pronta entrega, porque sempre tem ali um aniversário, Sim. sempre tem alguma coisa assim de urgência. Nós trabalhamos também com as inspiradas em fotos, que é justamente quando um pai manda umas fotos e aí a gente faz toda a personalização de forma que fique mais semelhante com a foto. Tem os bebês de silicone, que hoje são assim, que é o que está no auge, Sim. que são bonecas que podem dar banho, que elas têm sistema de urinário, que mama, faz xixi. São bonecas assim mais interativas. E, independente disso, as bonecas sob encomenda, geralmente elas têm um prazo mais ou menos de 20 a 30 dias de Entendi. criação, dependendo muito da época do ano. Por exemplo, agora que a gente vai entrar em agosto, começa a loucura de final de ano. Então, quanto mais próxima a pessoa deixa dessas datas, fica mais difícil. Então, a gente sempre pede assim para a pessoa se programar para ali, de repente, uns 30 dias antes, pelo menos, para poder fazer a sua encomenda e não chegar na última hora a criança fazer um escândalo porque não conseguiu a boneca, que já aconteceu muito isso. Pais falarem que a menina pediu o ano inteiro a boneca, dia da correria, quando a pessoa lembra, já tá ali, tipo, 10 dias antes do Natal e muitas vezes não tem mais nada. Então, nós artistas também, empreendedoras, começamos a ver que nós precisávamos também nos preparar, porque muitas só trabalhavam com encomenda. Porque eu não tenho dinheiro para investir e deixar o dinheiro parado ali, a boneca pronta entrega. Mas também o fluxo de trabalho no final do ano é uma loucura. Então, assim, muitas já se preparam ao longo do ano. Então, comigo não é diferente. Início do ano, janeiro, fevereiro, a gente já tem, assim, uma preparação para que quando chegar nessa época do ano, não fique nenhuma criança frustrada. Que esse ano tá voando também, né? Pô, a gente Sim. já tá em julho, daqui a pouquinho chega outubro, que é o Dia das Crianças, Exato. depois é Natal, e aí vira aquela correria. E eu falo assim, Hamilton, uma coisa muito legal, que às vezes as pessoas só veem as bonecas, o produto final. Uhum. Mas o que gira aí por trás disso, o quanto de
profissionais trabalham por conta disso. Então, por exemplo, ao longo desses anos foram desenvolvendo, hoje tem uma empresa que só se dedica a fazer caixas para embalagem para as bonecas. Então, ela atende um número imenso de artistas e toda vez que esses fornecedores nossos, você vai precisar comprar alguma coisa, você também não consegue dar ali na hora, porque Entendi. o pedido é muito grande. Então, você imagina assim, meu Deus, é muita gente trabalhando com isso. Então, tem, por exemplo, a artesã que faz a parte do corpinho de pano. Então, quando eu preciso também, é pelo menos uns 20 dias para ela poder entregar o meu produto. Tem uma que é uma costureira incrível, que ela só faz roupas para bonecas. Então, e não é uma roupinha qualquer, é uma Sim. roupa riquíssima em detalhes, sabe? Porque é um público que exige isso. Então, assim, o que rola por trás, né? Os criadores de conteúdos, hoje já tem muitas meninas que trabalham só com criação para divulgar essa arte. Então, assim, é realmente uma cadeia mesmo de profissionais que hoje vivem e dependem da arte. Tá vendo só? E às vezes você não sabe disso, né? A pessoa talvez ela vê só aquela boneca pronta e ela fala assim, Exato. poxa, mas quantas pessoas que foram, vamos dizer assim, necessárias, quantos profissionais foram necessários para que esse trabalho pudesse chegar nessa perfeição, Exato, né? com certeza. Hoje você tem uma média, você sabe quantas bonecas você já fez até hoje, nessa trajetória sua? Sei que é um número... Até um certo período eu tinha uma média de umas 5, 7 mil bonecas. Nossa, é muita coisa. Você pensando que é algo artesanal feito um a um, realmente é. E com o passar do tempo, hoje, por exemplo, eu tenho colaboradoras que me auxiliam. Então, por exemplo, em algumas etapas, por exemplo, o processo de implante de cabelo. Cada implante de cabelo desse leva em torno de 8, 10 horas para fazer. Então, imagina se eu tivesse 50 bonecas para fazer num mês, como que eu ia dar conta? E aí entra mais uma vez o que a gente está falando, dessa rede, né? Então, com o passar do tempo, eu falei, poxa vida, eu tenho tantas alunas, tantas pessoas incríveis que eu ensinei e que às vezes elas não estão com facilidade de venda, não estão conseguindo, e às vezes não tem tempo também, né, de fazer um trabalho de divulgação, porque o trabalho do artesão, do empreendedor, é puxado porque você tem que produzir, você tem que fazer atendimento, você tem que fazer toda a logística, comprar o fornecedor. Então, é totalmente compreensível. Então, hoje eu tenho algumas pessoas que me colaboram, por exemplo, com essa parte de implante. Então, eu faço a parte artística, elas vão lá, fazem todo um trabalho, esse trabalho volta para mim, para o meu olhar ali clínico, ver se está tudo ok, se está conforme no padrão que eu entrego para o meu cliente. Então, eu consegui escalar um pouco mais um trabalho que é artesanal. Hoje você com certeza é uma das principais referências que a gente tem, né? Você estava falando aí que quando você começou nós tínhamos o Orkut ainda. Sim. E hoje você tem uma das suas redes sociais, tem mais de 400 mil, né? Que seguem você, fora as outras redes. Tem alguém que foi a sua referência, a sua inspiração, alguma pessoa que já trabalhava com isso, provavelmente de fora, né? Que foi onde tinha mais gente, e que você fala, poxa, aquela bebê ali é a minha inspiração, aquela profissional é a minha inspiração, aquela bebê que ela fez ficou muito perfeita, eu quero chegar naquele ponto ali. Teve sim, foram inclusive as primeiras que eu vi na internet, né? Inclusive uma delas nem faz mais. Antigamente era feito tudo com bonecas, não haviam esses kits. Então, quando eu via realmente aquela artista que tinha transformado uma boneca num bebê quase real, com tamanho realismo, sem dúvida aquilo foi se tornando uma inspiração. Mas o engraçado é que na época, as bonecas nunca tiveram assim, ao mesmo tempo, a visibilidade que tem no Brasil, né? Então, o brasileiro, ele tem o poder de viralizar as coisas muito. Então, assim, lá fora, existem hoje ainda excelentes artistas, mas eu acho que no Brasil também temos artistas incríveis, que é engraçado isso, mesmo que às vezes você entra
num negócio como pioneira, não quer dizer que você vai ser a melhor, Claro, ou que você vai ser sempre o destaque, ou que você vai ser também a única referência. Então, é bonito que eu vi ao longo desses anos outras artistas também se destacando e que de alguma forma também me servem de inspiração a melhorar cada vez mais. Então, e ser também uma referência para outras, nossa, para mim é uma coisa que não tem preço. Eu vejo histórias de mulheres assim que se inspiraram não só no trabalho artístico, mas no trabalho de história, sabe? Muitas mulheres Sim. que às vezes dependia de certa forma do marido em casa, ou não tinha outro tipo de renda, e de repente era uma renda só extra e de repente virou uma renda da família inteira. A família inteira trabalha Com a hoje. renda principal, né? E no final a pessoa falou, olha, Monique, eu me inspirei em você, Olha aí. na tua história. Então isso não tem preço, né? Ó, naquela época, quando você começou, como que era a aceitação? Hoje a gente viu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, Uhum. até para que você possa explicar para as pessoas, né, de uma forma profissional e realmente explicar o que realmente aconteceu. Teve essa treta agora em relação a algumas pessoas, né, que usaram. Teve um senhor, parece que ele, eu acho que uma moça ia entrar numa fila e ele confundiu com uma criança, né? Sim. E chegou a Agredir, né? a pessoa, né? Tem também aquelas partes que a gente sabe que caem muito em golpe, que você compra e não sim. chega. Tem a parte também onde as pessoas falam, vê, né, o parto, né, e alguma coisa nesse sentido. Mas qualquer criança, né, eu tenho 2 filhas. As minhas filhas, quando elas eram muito pequenininhas, a gente falava, ó, você vai pegar a bonequinha, põe ela para poder dormir, a chupetinha nela, alguma coisinha assim, tal. E acontece a mesma coisa, só que é uma maneira mais real, realmente parece vamos dizer assim, uma criança mesmo. Na época teve uma aceitação, um pouco mais de preconceito, quando você teve o início de tudo, as pessoas foram conhecendo, porque era uma coisa nova aqui, né? E agora você vê que as pessoas realmente, elas estão mais, vamos dizer assim, com a cabeça mais aberta para esse tipo, porque às vezes a pessoa teve uma perda, ela não pode mais ter filhos, ela tem um sonho de ter, como se fosse um filho. Às vezes realmente é para ter uma coleção, às vezes é só para pegar e contemplar, falar assim, esse trabalho ficou muito bonito, eu quero uma para mim. Exato. São vários motivos, né? Exato. E aí você vê, né? É um assunto que tem tantos braços, né? E na minha época, quando eu comecei, eu nunca tive nenhum tipo de preconceito. O que eu sentia na época, a única coisa que eu sentia é que às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas será que tem quem pague isso numa boneca? Entendi. Era a única coisa que eu sentia, assim, talvez de uma resistência das pessoas. Mas tinha, sim, logicamente que tinha. Hoje, eu acho que, assim, existem muitos públicos da própria arte. Então, realmente, eu tenho clientes que compram para fazer produções. Eu já fiz bonecas para produções de filmes, eu já tive bonecas para crianças, já tive bonecas para cursos de maternidade, mas a gente não tem muito um filtro para saber para onde realmente vão essas bonecas. E que é uma coisa assim que, por exemplo, no caso assim, hoje, com a internet, tudo vira motivo para poder querer chamar uma atenção. Sim. Caso, por exemplo, que nem você falou da boneca que faz os partos e não sei o quê. Eu, até um pouco tempo atrás, eu não sabia o que era esse processo que as pessoas faziam na internet. Um dia eu recebi uma moça, falou, você vende bebê empelicado? Eu falei, gente, o que é isso? É aquelas bonecas que vêm na bolha, como se fosse na placenta. Eu falei, gente, eu nunca vi. E aí eu fui ver. E aí eu vi que aquilo também era uma forma de chamar a atenção, né? Muitas pessoas também me perguntavam, por que você não leva suas bonecas no shopping para divulgar o teu trabalho? Eu não julgo quem faz, cada um vê o seu melhor marketing. Sim. Eu nunca me senti muito à vontade em fazer isso, por vários motivos, porque eu vou parar, as pessoas vão querer perguntar como é que faz todo aquele processo. O meu marketing sempre foi na internet. E é claro, já fiz vídeos demonstrando a boneca e tal.
Mas, assim, tem muitos braços, né? As meninas que fazem os encontros, eu acho uma coisa muito saudável quando você, assim como eu falo, existem encontros, né, de homens que vão discutir, sei lá, olha, o tênis que eu comprei. E as pessoas se impressionam por vários, porque é uma coisa real, ou porque algumas não são tão reais, mas são mais impressionantes, por conta do preço, né? Muitas pessoas falam, porque poderia adotar uma criança, mas está comprando uma boneca. Sim. Assim como tem muitos homens também que poderiam estar fazendo outras coisas e estão comprando tênis, mulheres. É um colecionismo. Mas eu acredito que sim, tem uma parcela pequena, mas que se generaliza, que às vezes precisa de uma atenção maior, precisa de um olhar mais carinhoso para aquilo. Será que não está passando um pouco do limite? Será que eu já ouvi casos, né, de pessoas que realmente ali têm passa um pouquinho do limite com relação à boneca, Sim. né? Eu tenho meninas de 12, 13 anos, que elas amam as bonecas, mas elas não brincam, elas trocam, elas fazem esses vídeos. Elas têm, inclusive, uma legião de seguidoras que adoram acompanhar, que elas chamam de roleplay, né? Que é ali fazer as historinhas. Então, é uma questão, assim, que a pessoa tem que olhar... se está passando do limite, se não está, se é um caso de buscar um auxílio, mas tem aí inúmeros braços, mas assim, a grande maioria são colecionadoras muito queridas, são crianças que sabem identificar realmente que aquilo não é um bebê, é uma boneca, então... mas é um assunto assim que realmente deve ser visto com cuidado e não com julgamento, né? Isso acontece muito com pet também, né? Exato, é. E outra, é aquilo, não acreditar em tudo que se vê na internet. Então, é o que você falou, os pets também. Hoje, pet, antigamente o pessoal tinha um certo preconceito. Porque cuida de cachorro que nem fosse filho, tal. E isso, hoje em dia, ainda tem um pouco, mas é uma coisa que eu acho que deve ser olhado com carinho, mas antes de julgar, tentar identificar se é realmente aquilo ou não, né? Monique, tem alguma história, histórias engraçadas, histórias que você já passou em relação a algum trabalho que você fez, alguma coisa meio que inusitada, assim, ou até mesmo alguma coisa muito emocionante, algo que realmente te marcou muito, seja numa boneca que você fez ou em uma cliente que chegou até você com alguma história, né? Vamos dizer assim, relacionada a esse trabalho que você faz. Sim, muitas, assim. Uma das engraçadas acho que, não só comigo, mas já aconteceu com muitas, às vezes você tá numa correria, por exemplo, que nem hoje eu vim com a boneca. Sim. E ela veio dentro de uma sacola. Mas já aconteceu de eu ir para algum evento, alguma coisa, a boneca tá no banco do carro e, de repente, você parar num lugar e deixar a boneca lá. E quando você voltar, ou tem policial, ou tem gente que já quebrou o vidro do carro. Meu Deus do céu. Né? O meu, graças a Deus, não quebraram o vidro do carro. Mas já chegaram assim, chamar atenção, porque eu estava indo para uma reunião e a boneca aqui. E o policial me chamou a atenção para eu segurar melhor a criança. E aí eu tive que falar que era uma boneca. Então, a partir de então, agora eu sempre coloco ela numa sacola. E casos assim... delicados, já muitos, assim, eu já fiz boneca para uma pessoa que já estava praticamente em fase terminal de um tratamento e que era o sonho dela, então foi aquela corrida contra o tempo para que ela pudesse ter aquele sonho realizado e teve, né? Depois a família gentilmente me agradeceu, que foi um momento muito especial. Já teve casos de uma senhora com Alzheimer, que ela via a neta dela brincando e queria. Então, você vê onde que a parte bonita disso, né? Sim. Então, quando se vê assim, porque é uma pessoa dessa idade brincando de boneca. Às vezes você não sabe o que de repente aquela boneca está fazendo algum tratamento. Sim. Daí essa senhora foi assim, a família inteira se comoveu, comprou a boneca para ela e quando eles mandaram o vídeo, a coisa mais linda, porque ela abrindo junto com a neta e elas falando assim que elas interagiam ali as duas, né? Há pouco tempo eu fiz uma outra também para uma mulher que ela é deficiente visual e auditiva e ela queria ter a sensação de uma boneca reborn. E ela me fez um pedido especial, que essa boneca, eram 2 bonecos, né?
que essas bonecas tivessem sistema de batimento cardíaco Nossa. e um botãozinho que ela pudesse interagir, de choro, risada, né? E ela falou assim, como eu sou cega, né? E eu preciso sentir, né? Então, e a audição dela era bem pouquinha também. E era alguma coisa nesse sentido. Então, quando ela recebeu, ela ficou muito feliz, porque o negócio dela era sensorial. Então, tem pedidos, assim, muito emocionantes também. E quando você vê o quanto vale a pena o teu trabalho, né? E é uma coisa impressionante porque hoje é um presente que você praticamente não erra, né? Quando você vai presentear alguém, seja uma criança ou alguém, por exemplo, que está nessa situação, às vezes a pessoa tem A gente fala assim, né? Que a gente é criança e depois, quando vai ficando velhinho, vira criança de novo, né? Sim, Que tem algumas coisas nesse sentido. Exato. Então, às vezes, a pessoa, ela tá junto com numa casa de repouso, ela está em algum Sim. lugar e a companhia dela, ela tem uns amigos ali, mas a companhia talvez seja isso. E a gente não pode julgar porque a gente não sabe o que a pessoa está passando e o porquê que esse boneco vai fazer parte da vida dela, né? Exato. É uma diferença muito grande. Lembra nisso. que eu cheguei a ver, até no meio das polêmicas, uma menina que ela já mais moça tal, e ela falou assim que ela tem autismo. E ela teve uma situação que ela levou a boneca com ela no hospital, mas não é porque era a boneca. Ela falou assim, porque não era a boneca que ia ser atendida. Sim. Eu sou autista e eu sei que isso é uma boneca. Mas eu tenho muito medo do tratamento que eu vou fazer lá. Entendi. Então, a boneca eu levo comigo, porque naquele momento poderia ser um ursinho, poderia ser aqueles negócios, aquelas bolinhas de estresse. Naquele momento, a boneca me acalenta, me acalma, né? Então, quando vocês julgam, né? A gente fala, é o que eu falo, a gente está num mundo tanto que se pede isso, empatia pelas pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas atacam muito. Então, acaba sendo meio que uma incoerência. Então, como você falou, assim, existem histórias muito bonitas. E que, nossa, não só minha, mas de tantas outras colegas também. Nossa, ontem eu vi aquela polêmica do Roberto Justus lá, Sim. né? Poxa, por causa de uma bolsa que eles nem compraram, ganharam, né? Exato, Uma bolsa de marca e tal. Mas assim, a maneira como o pessoal ataca é uma coisa impressionante. Nossa, é muito ruim infelizmente, isso, né? É um absurdo. né? Isso em tudo, né? Vamos supor. É que eu falei assim, graças a Deus, eu nunca tive... Até mesmo em meio a essa polêmica, eu não me senti atacada. Sim. Diretamente pelas pessoas. Eu tive colegas que falaram, vieram no meu Instagram, vieram me ofender. São pessoas que trabalham com aquilo. Sim. Então, assim, graças a Deus eu não tive. Mas tem que ter um pouco de filtro, né? Que nem no caso, por exemplo, uma criança, né? Até mesmo para você ver o cuidado que eu tenho. Eu não costumo responder crianças no meu WhatsApp. Né, por uma medida de segurança para elas mesmo. Porque já chegou a criança mandar mensagem e falar assim no WhatsApp, eu faço qualquer coisa para ter uma boneca dessa. Olha o perigo que é. Nossa Senhora. Né? A importância desses pais estarem sempre próximos. Sempre alerta, né? Então, simplesmente, a gente vive em tempos que realmente precisa estar com uma antena ali sempre ligada e filtros ali para que não deixe esses ataques realmente atingirem mais profundamente, né? A Bianca tinha mandado aqui uma perguntinha, ela é uma historinha, na verdade, né? Uhum. Ela falou que ela foi uma vez em São Paulo e que lá estava tendo uma exposição, né? E assim, ela é casada com um rapaz e eles adotaram 2 crianças, né? São 3 filhas. Uma é do primeiro esposo dela, que é uma mestiça. A outra menininha é uma menina negra e a outra menina é uma menina que veio, eu sei que é de outro país, Bianca, você me desculpa, mas agora eu não vou lembrar, né? Ela tinha contado essa história. E ela falou que passaram por para poder ver lá como é que funcionava a exposição. E tinha todo tipo de boneca. Então ela encontrou uma boneca japonesinha, encontrou uma boneca negra, encontrou uma boneca... desculpa, agora eu lembrei. Chama Viviane, a menininha, que ela tem Down. E encontrou uma boneca com Down. Sim. E ela pegou e falou assim que ela fez um financiamento, mas ela comprou as 3 para poder ter um para cada filho, né? Exato. O dela com o primeiro esposo, os outros Que 2. legal. E aí ela estava contando essa história, ela falou assim,
eu me senti tão acolhida naquele momento, porque quando você vai numa loja, talvez você não encontra, né, Exato. esse tipo de brinquedo. Se você encontrar, obviamente não é tão barato, mas talvez não é uma qualidade, talvez não tenha aquele realismo. E lá ela conseguiu. Que É legal. óbvio que ela não conseguiu comprar na hora, eles fizeram uma encomenda, né, né? porque lá era só para uma exposição, e chegou, parece que dentro de um mês, igual você falou, um mês, acho que 40 dias vieram. Sim. E durante muito tempo eles brincaram com isso, legal. e para ela se sentiu assim, pô, muito acolhida, porque era uma coisa que ela não conseguia encontrar. Isso também faz uma diferença muito grande, né? Muito, nossa, e ao longo desses anos, assim, também, sempre tem. E já cheguei a fazer vários bebês de síndrome de Down, e eu lembro que uma delas, a menina chama Nicole, mora nos Estados Unidos, e uma colega minha aqui que quis presentear ela, porque ela já estava numa idade ali de uns 8 aninhos, e ela realmente não se identificava com as bonecas. E ela falava pra mãe, por que não tem boneca com meu olhinho? Olha aí. Né? Que ela ainda até associava um pouco com bonecas mestiças, né? E aí, quando a gente fez e mandou essa boneca para ela ficou assim num estado de êxtase tão grande. Que legal, né? Porque ela se via, ela falou, olha mamãe, é parecido. Assim como também, né, a questão das bonecas pretas, né? Hoje nós temos, assim, artistas no Brasil especializadas em bonecas pretas. E é uma coisa, assim, eu posso dizer por mim, assim, eu não tive tempo de me especializar muito. Eu faço, mas eu vejo, assim, artistas aqui no Brasil especializadas, que é uma coisa, assim, surreal. É muito. Né? Então, assim, não é por falta de opção de artistas, Sim. tem mesmo. E as asiáticas também, porque a gente fala muito dos negros, das crianças pretas, que querem ter uma boneca, mas eu já vi muitos clientes asiáticos falarem, eu não encontro. Olha aí. E mais engraçado ainda, eu tive uma cliente que ela ela é japonesa, casada com um negro. Ela falou, então, Monique, imagina a minha dificuldade de encontrar um bebê japonês e que seja negro. Olha aí. Né? Então, a gente ficou a coisa mais linda. E eu acho que isso que é legal, né? De um trabalho artesanal, um trabalho personalizado, porque te dá essa chance de você saber que foi, primeiro, algo feito especialmente para você, exclusivamente. Tá aí a diferença do valor da arte, Sim, né? claro. Que é uma coisa que vai ser feita única para você. E a pessoa se identificar com aquilo. Então, Muito bom, né? é muito legal, muito interessante. Ruivas, bebês já pediram bebês com vitiligo, porque Olha a só. menininha tinha vitiligo, então ela queria uma boneca, né? Então, assim, é uma infinidade. Também já teve casos de bebês com lábios leporinos. Então, são trabalhos, assim, que é um desafio para nós artistas, porque às vezes é um trabalho que você nunca fez, não sabe como fazer, mas tem. E quando você consegue entregar, é uma satisfação bom. enorme. Tá gostando do bate-papo? Muito bacana, né? Se você não conhece ainda, essa aqui é a Monique Urbano. A gente tá batendo um papo com ela, uma das principais artistas, uma das pioneiras na arte reborn no Brasil. Vale muito a pena você que tá inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, depois vá lá no Instagram dela para você conhecer também um pouquinho do trabalho dela, da Miracle Reborn e muito mais. A Monique tá recebendo de presente aqui uma canequinha personalizada com o nome dela, Obrigada, que é da linda. Encantare Mimos Afetivos. A Encantare, ela faz aí, também uma artista, nossa querida Ai, Renatinha. maravilhoso. Ela tem tudo aquilo que você precisa. Você quer dar uma cesta de presente, quer dar um presente especial, quer fazer um mimo, quer fazer algum produto para você presentear, pode ser o seu cliente, Encantare Mimos Afetivos junto com a gente por aqui, tá bom? Falar da Barone Transportes, para você que precisa de uma transportadora que tenha nada mais, nada menos do que a qualidade absoluta, a agilidade, a rapidez e a credibilidade na entrega que a Barone tem. A Barone tá com a gente desde o comecinho também aqui. Um abraço ao Marcelo, um abraço a toda a família Barone junto com a gente, que é sensacional. Um beijão pra Tati e pra todo mundo por lá, tá? Barone Transportes com a gente aqui também no Noar. Joe Trainer Studio, pra você que quer entrar em forma, precisa de uma academia, o estúdio Joe Trainer é sensacional. Cara, amanhã tem treino, hein? Você vai até o Joe Trainer, lá você encontra o método 3.0. É muito mais rápido, muito mais prático pra você entrar em forma, qualidade absoluta, sempre tem ali alguém pra te dar o suporte total, você não fica sozinho no treino.
é muito bacana. Então o Joe Trainer junto com a gente por aqui, logo logo o Joe vai voltar aqui pra gente poder bater um papo muito bacana aqui também no nosso podcast. Falar do Mercadão Agropet, para você que tem o seu pet, tá com dificuldade de encontrar aquela ração especial, tá com dificuldade de encontrar, seja uma vacina, um remédio, cara, Mercadão Agropet, são 4 lojas em Rio Preto, tem loja na região inteira aqui para você, tem em Ibirá, tem em Cedral, tem em Badibacite, não esqueça, mercadãoagropet.com.br, @mercadãoagropet, banho e tosa, tudo pro seu animalzinho. E você vai gostar e muito, tá? E o seu animalzinho vai amar também. Agradecer a Mariner Calçados e Acessórios junto com a gente. São 2 lojas em Rio Preto. Tem Mariner Calçados e Acessórios ali na Independência com a Constituição e tem também no Posto Monte Carlo, ali em frente o aeroporto. Sempre com lojas climatizadas. O que há de melhor em calçado masculino, feminino. Dia dos Pais está chegando aí. Presentei o seu pai com um produto aí da Mariner Calçados. Cara, um sapato bem bacana, uma carteira, uma polo, uma mochila. Lá você vai encontrar porta-cartão, cintos, acessórios, tudo que você precisa, a Mariner tem para você. @Mariner Rio Preto. Agradecer ao iSteak, que tá junto com a gente por aqui, o lugar mais sensacional para você almoçar, jantar no final de semana ou fazer o seu evento. São mais de 25 mil pessoas atendidas em todos os eventos aí desde 2017, uma das pioneiras aqui em Rio Preto. E além disso, tem um restaurante sexta, sábado e domingo com almoço e jantar especial com música ao vivo, tá? Vai lá no @iSteak. Ontem a gente recebeu lá em casa, foi muito bacana, muito legal, vale a pena você conferir também. Você come farofa, Monique? Você gosta de farofinha? Adoro farofa. Você vai receber um kit da Farofa da Nega. Ai, que delícia! Que é o melhor acompanhamento do Brasil, tá? farofadanega.com.br, @farofa da Nega. Gente, tem a farofa tradicional, que é sensacional. Tem a picante, tem a caipira, tem a de banana e tem a de limão. É muito bom. Farofa da Nega, com certeza, junto com a gente por aqui. Agradecer também a Líder FM, para você que está sempre sintonizado nos 98.3. De segunda a sexta, eu tô por lá das 17 até as 21 horas. Final de semana a gente está naquele revezamento bem bacana. E para você ouvir a melhor programação de Rio Preto, Líder FM. Para você que está a fim de fazer aquela tatuagem show de bola, aquela tatuagem legal, convido você a conhecer o estúdio do nosso querido Evandro Tatu. Cara, lá no Evandro você vai fazer aquele desenho que você quer, vai virar realmente uma arte, tá? No seu braço, seja onde você quiser, pode homenagear uma pessoa, é o rosto de alguém que você ama, é uma frase. Com o Evandro Tatu você vai ter e sempre produtos com qualidade absoluta, nada para que vai te dar algum problema de saúde, alguma coisa nesse sentido. E pra gente fechar aqui, agradecer a Azevedo Contabilidade, sempre junto com a gente, fazendo a contabilidade da Audio Treves, também aqui do Noar. Um abraço ao Maurício, Chocolate, toda a galera da Azevedo junto com a gente, e aquele abraço especial pro Rogério Simão, arte finalista, sempre junto com a gente também, fazendo as nossas artes aqui dos patrocinadores do Noar, tá bom? Ô, Monique, temos aqui algumas perguntinhas, o pessoal mandou pra você. Como foi que nasceu a Miracle Reborn, né? Quanto tempo que você tem a empresa? Aí você já tinha explicado que além de você fazer também os bebês, você também dá essas aulas, mentorias, os cursos que as pessoas podem também acessar, né? Há quanto tempo que existe e tudo que você faz por lá? Bom, a Miracle nasceu, né, em 2004, que foi quando realmente aconteceu aquele boom. Durante muitos anos eu usei o meu nome, né? Monique Urbanjos. E foi muito assim, porque quem era artista? Então, eu tinha um nome que eu tinha criado, e aí, em contato com uma empresária, e ela falou assim, não, tem que ter o teu nome. Mas como tudo muda, né? De um ano para cá, mais ou menos, veio a ideia da Miracle, que eu falo que a Arte Reborn foi um milagre na nossa vida, porque tudo que nós vivemos a partir disso. E temos a Real Reborn também, que é a loja que vende vernizes, selantes, né? Entendi. Temos também os cursos, que é o Reborn Doll Academy, que são pessoas, né, que querem aprender a viver da arte reborn. Então, a pessoa pode não ter experiência nenhuma, ela consegue ali, através de um curso online, criar as bonecas e também aí empreender. E, claro, as mentorias também, porque às vezes a pessoa faz a boneca, fez um trabalho legal, e agora, como é que eu vendo isso, né? Sim. Então, eu falo que eu fiz de uma forma muito autodidata, não só aprender a criar as bonecas, mas como estruturar um negócio que não tinha base nenhuma. Então, quando eu comecei, eu não tinha os fornecedores. Não tinha um fornecedor da caixa, não tinha uma identidade visual. Na época, até para você ter um site, você precisava ter um CNPJ, Sim. Era super burocrático. E eu acho que ao longo desses anos a gente conseguiu estruturar muito bem o que é a Miracle hoje, e
graças a Deus ela consegue aí andar, não 100% sozinha, porque eu sou uma pessoa assim que gosta de estar ali em cima, mas tá muito bem encaminhada. Acho que a estrutura que foi criada por trás disso tudo, sem perder as raízes, sem perder a autenticidade. Tanto que hoje, como eu estava comentando com você, nos últimos anos começou a surgir novas oportunidades de trabalho e parcerias. E justamente por isso, porque as marcas viram, poxa, você criou a sua marca, você estruturou, você fez o marketing, você, mais do que chegar no sucesso, é se manter nele, né? Em qualquer área. Então, acabo prestando mentoria também para esses parceiros também, que às vezes quer um empurrão aí para poder aparecer, se divulgar. Então, essa é a Miracle. E como que é essa correria que você faz? Porque, pô, você é artista, você é empresária, você é empreendedora, você é esposa. Como é que você consegue dividir esse tempo todo aí? Exato, eu falo que um dia é muito pouco pra gente, né? E eu sou eu sou capricorniana. Então, e eu sempre fui, assim, viciada em trabalho. Então, quando você trabalha com uma coisa que você não acha que é um trabalho, porque é muito mais um prazer, tem o lado ruim também, porque você não se desconecta daquilo. Então, quando eu não estou efetivamente trabalhando com as bonecas, eu estou fazendo alguma coisa nas redes sociais, eu estou pesquisando alguma coisa. Mas, assim, é preciso dar algumas pausas. Durante muito tempo era 100% só trabalho, né? E como empreendedora é justamente isso. Você não gosta de feriado porque você acha que aquilo pode te atrapalhar, enfim. Mas, mais uma vez, de um tempo para cá, eu comecei realmente a desacelerar para poder curtir mais com a família, dar conta de poder fazer um passeio, de poder fazer uma viagem. Então, mas não é fácil. Por muitos anos foi administrando tudo 100% e achando que sempre tinha que ser ali se eu não fosse fazer aquilo, eu não confiava em outras pessoas. E você, com esse pensamento, você não cresce. Então, eu fui confiando o meu trabalho, confiando algumas etapas a outras pessoas. E que são assim, hoje, indiretamente, eu tenho mais ou menos umas 50 pessoas que trabalham comigo. Olha aí. Então, se fosse uma empresa física mesmo ali, com pessoas, seria uma média de 50 pessoas. Então, graças a ela que também todo esse negócio acontece. Ó, temos aqui a Cíntia Chaves, está mandando aqui como está o mercado, né, Reborn hoje no Brasil. E para quem está começando agora também, né, o que você diria, né? Quais são aquelas habilidades importantes em relação às técnicas também? Sim. Como todo negócio, né? Muita gente até me perguntou, questiona por conta dessas polêmicas. Mas aumentou? Porque muita gente falava assim, nossa, você deve estar bombando de vender por conta da polêmica. Teve o lado bom, teve o lado, né, preocupante de algumas artistas, mas no geral é um mercado muito bom para se investir, principalmente porque eu vivi disso e eu vejo isso na prática com as minhas alunas. Assim como qualquer negócio, você vai ter um investimento. Porém, o que eu vejo com as minhas bonecas, com tudo, é o rápido retorno que a pessoa tem. Especialmente, por exemplo, se ela se programa ali, início do ano, ela investiu num curso, ela teve aquele período para ela amadurecer a técnica dela, e logo já naquele ano ela vai vender, sem dúvida, bastante, especialmente em dia das crianças e Natal. Já tive, assim, alunas que estavam na mesa comigo, assim, fazendo curso presencial, e ali ela já recebendo mensagem de amigos, que ela sabiam que ela estava fazendo curso, e antes dela finalizar o curso, ela já tinha vendido 5 bonecas. Nossa. Aí ela falou assim, meu Deus, Onique, eu nem terminei de fazer a primeira. E ela com aquele medo, né? Falou assim, será que eu vou dar conta? Eu tenho já 5 encomendas e eu não fiz nem a primeira. Então, assim, eu acho que é um retorno muito bom e rápido, né? É claro que não é milagre, porque você precisa expor esse seu trabalho nas redes sociais, tem um trabalho todo de divulgação, mas eu acho que para muitas mulheres, nossa, foi muito bacana. E mulheres que às vezes não tinham experiência nenhuma com arte. Eu falo que existem pessoas que têm facilidade em desenvolver um dom artístico, assim, mas não é impossível. Eu acredito que tudo é uma questão de você se dedicar. É a constância daquilo. Então, eu já vi pessoas assim que não sabiam nem desenhar uma casinha e fazem bonecas maravilhosas, trabalhos artísticos incríveis.
Ó, agora você tá aqui em São José do Rio Preto, né? Tentando ter um pouquinho mais de tempo, um pouquinho para poder sair, passear, curtir bastante também o maridão e tudo mais. Você tem alguns animaizinhos na sua casa que eu já vi alguns Tenho. vídeos, né? Pandora e a Sophie. Aqui também tem um monte de cachorrinho aqui, lá Eu em casa vi. também tem Lindo. a Panzinha. Quais são os seus planos agora, né? Agora que você está aqui em Rio Preto, essas novidades na sua vida, as coisas acontecendo, tudo novo, né? Lugares, casa nova agora, eu vi você já preparando tudo aqui, questão de móveis e tudo mais. Nada. Quais são as novidades da Monique para 2025 ainda? Olha, quando eu decidi mudar de cidade, foi mudar literalmente, mudar a qualidade de vida, mudar a forma de se viver. Tanto que eu postei lá no coisa que até móveis ficou tudo pra lá. Eu quero começar do zero uma vida nova. E com tantas outras modos de pensar, né? Justamente isso, segurança, qualidade de vida e tantas outras oportunidades que começaram a surgir a partir da Arte Reborn. Então, nos últimos tempos, muitas outras marcas começaram a se interessar em se associar, as minhas próprias seguidoras que acompanham, nesse interesse de querer ver quem é a Monique por trás Sim. de todas as bonecas. Durante muito tempo eu só postava aquilo, as bonecas. Mas hoje, cada vez mais a gente se conecta com pessoas. E às vezes eu fui percebendo que um pouquinho do que eu mostrava, as pessoas gostavam daquilo, queriam saber mais daquilo. Seja na minha vida empreendedora, como é que você faz? Né? Que nem você falou, como é que você lida com isso? Como é que você dá conta? Às vezes é uma coisa besta, você tá ali, precisa fazer boneca, mas precisa também ajeitar a casa. Claro. Então coloca lá um robô aspirador para trabalhar, para facilitar a minha vida. E aí ela já vem, pelo amor de Deus, onde que eu faço isso para minha vida também ser mais prática? Então, estou muito feliz porque é justamente isso. Muitas marcas, muitas colegas, inclusive empreendedoras, falando, poxa, Monique, será que não dá para a gente fazer uma parceria com isso, uma parceria com aquilo? E, de certa forma, você abrir oportunidade para outras pessoas Claro. ali também, às vezes, através do seu canal, auxiliar com uma dica, auxiliar com uma indicação. Então, é um caminho que eu vejo, assim, que está se abrindo muito para mim. E não que eu vá deixar de fazer as bonecas, mas é um leque a mais, né? E justamente isso, poder estar mais próximo das pessoas. Show de bola. Ó, você disse aqui sobre aquela encomenda que teve, uma boneca com batimento, alguma coisa nesse sentido e tal. Todo dia surge uma coisa nova, inteligência artificial e tudo mais. O que a gente pode esperar das bonecas Reborn 2025, 2026? Já tem coisa nova chegando por aí? Você já está vendo muita coisa? Já está preparando alguma coisa que o pessoal ainda nem espera, mas já está praticamente pronto? Olha, eu acredito, e não é de hoje. Tem um filme que, inclusive, ele é do Steven Spielberg, que chama IA. Não sei se você vai lembrar, é um filme bem antigo, né? Sim. Que o menininho é um robozinho. E desde sempre eu falei assim, gente, vai chegar um ponto que realmente, com a evolução que já tem aí dos robôs, esse robô vai ter que ter uma capa em cima disso, uma textura de pele, vai ter que ter um realismo. E eu sempre vi isso, eu falei assim, eu acredito que daqui a uns anos, desses artistas de realismo vão ter muito trabalho para poder, entre aspas, dar vida para muito robô por aí. Mas assim, eu acho que a tecnologia está vindo, eu acho que para as bonecas, né, hoje o auge são esses sistemas de coração, de urinário, mas eu acredito aí que o céu é o limite, né? Capaz de nós termos aí, tanto para interagir no desenvolvimento de crianças, no auxílio de alguma necessidade. Sim. E eu acredito que esse realismo... Eu vi há pouco tempo, acho que foi na Alemanha, e vi no Japão, justamente isso. Robôs já com essa capa de realismo, que é a mesma técnica que a gente aplica aqui. Sim. Né? Eu tenho amigos e colegas que trabalham no Madame Tussauds, que são um museu de cera, e que eles fazem, e hoje... até uma curiosidade, as peças do Madame Tussauds não são mais de cera, elas são de silicone.
E a mesma técnica que eles usam lá é as que a gente faz nos bebês de silicone hoje. Entendi. Então, eu acredito que ainda vai render muito essa arte. É porque nesse tem uma sentido. diferença também, que é entre aquele bebê 3D, né, que realmente tem ali, mas é um acrílico, né, eu acho que plástico, eu não sei o que é, do que você ter realmente com uma textura de pele, o que é aquilo que você faz também. Você diz a impressão 3D, né? Inclusive, muitos dos de silicone hoje já são feitos pela impressora 3D. Sim. Então, às vezes, um rosto, um formato de mãozinha, e aí tira a forma e aí injeta o silicone para fazer ele ali. Você vê, é mais uma vantagem da tecnologia. Monique, agradecer demais a sua presença aqui Obrigada. hoje, esse bate-papo sensacional, foi para mostrar um pouquinho daquilo que você faz, do seu trabalho, né? Parabenizar você e Obrigada. enaltecer esse trabalho tão especial, que tem uma sensibilidade incrível, né? Obrigada. É muito real, realmente, parece que é um bebê que está dormindo. Seja bem-vinda a Rio Preto. Muito obrigada. Espero que você seja muito feliz aqui, o Alex, todo mundo, e que a gente possa se trombar mais vezes, você vir aqui outras vezes também, para poder contar um pouquinho mais sobre trabalho, parceria e tudo mais, viu? Com certeza, eu tô assim, fiquei muito honrada, né? E foi assim a única entrevista que eu realmente aceitei, porque eu vou te dizer, viu? Obrigado. Até em meados ali das polêmicas, todas as redes, canais de televisão, Eu imagino. tudo. E com uma questão de até preservar, não era o momento de se falar. Mas assim, aqui eu fiz questão de aceitar. Que legal. Porque mais do que um convite, eu me sinto realmente abraçada por essa cidade, que com certeza eu quero passar muitos anos da minha vida aqui e poder colaborar de alguma forma. Né? Agradeço o convite, poder contar um pouquinho sobre, né, esse trabalho, que é um trabalho muito bonito, que tantas pessoas dependem dele. Exatamente. E agradecer, espero mais vezes estar por aqui. Pode contar comigo e mandar um abração para todos os riopretenses. Muito bem. Obrigado mesmo de coração, que Deus te abençoe muito, você seja muito feliz aqui em Rio Preto. A rede social dela já está aparecendo aqui para você já clicar lá, você vai conhecer tudo que ela faz, o trabalho, lá tem o link também da Miracle e de tudo que ela faz. Entra em contato com ela, quer fazer uma parceria bacana, já quer fazer a sua encomenda? Estamos agora em julho, hein? Já quer fazer a sua encomenda, o dia das crianças já está aí, nada melhor do que você já fazer a sua encomenda e dar um presente especial, que é um Reborn de qualidade absoluta e que tem uma história, né? Uma sensibilidade que com certeza quem receber vai adorar muito, muito, muito. Verdade. Próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um episódio. Família Filmix, obrigado mais uma vez. Tudo de bom pra você. Quer mandar beijos e abraços? Já mandou, né? Beijos e abraços eu pra quero todo mundo. agradecer o próprio pessoal do meu Instagram, né? Boa. Do Instagram, do TikTok também, que eu esqueci de falar. TikTok lá tem acho que mais de 600 mil Olha pessoas aí. lá também que acompanham. Agradecer, porque afinal eu convidei eles aqui e mandar um abração pra esse pessoal todo também. E lembrando que nós estamos aqui com esse programa, esse episódio inédito, não estamos ao vivo, mas você pode deixar sua mensagem aqui e não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Uma abençoada semana para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.